falar Tá, com vocês vamos hoje. lá. Boa noite. Vou gravar aqui Nome? também. O que eu devo fazer é falar em memória É da assim, Márcia. ó. É isso? Vamos falar, nossa pauta é a Márcia. E aí eu tenho algumas perguntas, tu vai olhar para cá Certo. e a pergunta é... Eu queria que tu dissesse teu nome, a grafia, e a primeira pergunta é como tu conheceu a Márcia? Certo. Meu nome é Sérgio Augusto Sardi. E eu conheci a Márcia em diversas situações. Em cada uma delas eu conheci um pequeno pedacinho, Em que ano? como se fosse uma fotografia de cada vez. Mas em que ano? Olha, eu sou tão Fazer uma esquecido para linha do tempo, uma cronologia. Mais de 10 anos, talvez mais de 15. Desde 2003. porque foi quando eu reencontrei o Paulinho. Porque eu e o Paulinho estudamos juntos quando nós tínhamos 7 anos de idade. Certo. A gente sentava na mesma classe. Na mesma classe não, na mesma sala. Ele sentava atrás de mim. E de 5 em 5 minutos ele me cutucava as costas para Dava perguntar tapa. que horas são. Pessoal. Aí eu mostrava o relógio para ele. E ele, falta muito ainda para terminar a aula. É uma figura Vagabundo. Vagabundo. Não. Eu acho que é esse tempo que se vive em sala de aula, no fundo é um tempo que não é bem pensado da perspectiva da criança, mas da perspectiva do adulto. Por isso que a criança não suporta. E elas estão certas. Mas elas conseguem se adaptar. Se salvam. Então, vamos à Márcia. A Márcia, então. Eu vi ela no parque, vi ela com o Paulinho em situação diferentes, mas eu acho que o encontro mais significativo, que eu tirei a melhor fotografia da Márcia, foi um dia em que estive na casa do Paulinho e que lembro que estávamos na cozinha, né, conversando, batendo papo, e de repente falamos sobre o Go, né, o Weiqi, que é um jogo chinês milenar. Supõe-se que o Go tenha 3.000 anos de idade, um dos jogos mais antigos da humanidade. Eu digo isso porque para Márcia esses aspectos eram relevantes. Quando eu falei desse jogo, ela se interessou, porque faz parte da cultura da China, faz parte da identidade do chinês. É uma coisa do espírito do povo, uma certa arte meditativa, é uma arte contemplativa, no qual a lógica é um lugar de contemplação do universo. O Go é o jogo mais complexo que já foi feito pela humanidade. E como é que se joga o Go? As regras são muito simples, isso que é o mais extraordinário, são 5 regras. Assim, ó, tem o jogo do baralho, tem o jogo do Joga dado, com pedras, tem o um xadrez. tabuleiro semelhante a esse chão que está aqui, com 19 casas por 19, 360 pedras, e elas vão sendo colocadas uma a uma, e uma tenta cercar a outra ao mesmo tempo em que é cercada e é cercada novamente. Mas essas pedras, Então as possibilidades são infindáveis. Essas pedras têm Uma simbologia, tem... Não, e eu elas conheço mais têm do japonês, do chinês. elas têm uma representação física, porque o xadrez, por exemplo, é a rainha. São todas o rei. pedras iguais, essa é a primeira diferença do xadrez. Ótimo. Todas iguais. Umas são brancas, outras são pretas. Tá. Estamos nos entendendo. Essa igualdade faz parte porque a força está no conjunto. E não no individual, no cavaleiro, no rei, na dama, que é a visão ocidental. O Go é um jogo que tem essa característica oriental de pensar o coletivo primeiro. Aí a Márcia se interessou por esse jogo e... Claro, porque não é pelo jogo, é pelo fato de que o jogo era parte da cultura que ela vivenciava. É isso que ela se interessou. Aí ficamos conversando sobre isso, falei um pouco sobre o Go
ela me trouxe outras informações sobre o Go que eu também não sabia, né? Eu descobri que ela também sabia jogar Go. E embora talvez em níveis diferentes. E eu pedi para ela, quem sabe, se tu estiver na China algum dia, poderia se lembrar, e se não for difícil, né? Eu fiquei surpreso com a dedicação que ela teve a esse gesto. Porque por 3 ou 4 vezes, tempo depois, eu escutei o Paulinho me dizer: ah, a Márcia lembrou que era para comprar o Go. Eu fiquei pensando, por que essa dedicação? Obviamente que não seria a mim, seria a própria Paulinho. Por quê? Porque ela queria que a trazer o Go, de algum modo, também tivesse uma relação entre eu e o Paulinho, de eu ensinar ele a jogar. E isso traria para ele uma parte da China. E o modo dela viver que ela repartiria com ele. Quer dizer, um modo de se encontrar. É uma coisa do amor, né, que faz as pessoas querem se encontrar de múltiplas formas, não de uma só. Uhum. Então, ela trouxe, veio esse joguinho, só que acabei nunca podendo ensinar o Paulinho. E na época eu e minha esposa acabamos jogando. E aí minha esposa aprendeu também a jogar. Hoje eu jogo sempre. O Paulinho há pouco tempo me falou sobre isso também. E aí para mim eu chego no núcleo dessa questão. O núcleo dessa questão é: isso foi uma flor, uma folha, uma coisa dentro de uma árvore maior, assim, da vida da Márcia, obviamente. Mas importante porque diz algo sobre o meu amigo. Na medida em que ela queria que ele vivenciasse algo que ela tinha vivenciado. Porque é uma coisa interessante quando uma paixão por um jogo se torna um afeto, entende? Uma representação da vida, da né? vida. Tu tá me contando isso. Na representação da vida, o jogo é uma representação da vida. Isso aí. Isso é a vida também. E vai estar ali não é só isso, que tu nem sabe. É isso também. Também. Tem uma certa coisa da contemplação da estrutura estética, lógica do universo, sabe? Na medida em que é um jogo matemático, lógico, de cálculo, de possibilidade da racionalidade. Tudo é chinês, né? Quase uma arte marcial mental. O Go é uma arte marcial mental. Eu fiz Kung Fu. Kung Fu é terrível, sim, sabe? Sim. Porque a arte marcial ela requer a atenção total. Tu tem que estar pleno, seja no que for o que tu faz. E o Go é exatamente assim. Está inteiro, está pleno naquilo que faz. Agora eu pude conhecer uma Márcia que eu não conhecia. Conheci a Márcia escritora, tradutora. Tradutora também é ser escritora. Né? Porque o tradutor, traduzir é trair, né? Tem uma frase. Mas traduzir é amar. Traduzir é amar. Não, traduzir é trair. Amar é trair. Tá? Vou dizer. Não, é claro que ele vai homem trair. macho ocidental. Mas é isso, sabe por quê? Porque para traduzir uma língua, tu tem que vivenciar algo nas duas línguas que é intraduzível. E tem que encontrar um lugar que não é nem uma língua e nem outra, que é indizível, para poder expressar o que está nas duas. Então é ser estrangeiro de dois lugares. E tem que formar um lugar ilusório, do meio, onde as pessoas de algum modo intuem o que está do outro lado da fronteira. Traduzir é um ato de coragem, porque tem que sentir os dois, a tal ponto de poder traduzir e trazer para o outro lado. Tem que sentir os dois. É uma arte de vivência. Música também. Foi outro lado da Márcia que eu conheci. Então fale disso. Não, eu posso falar só do que eu escutei hoje, o que eu vi hoje. Né? Esse aspecto de ser alguém que tem uma dimensão intelectual muito interessante no trabalho acadêmico, quando eu vi a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dela sobre linguística, aliás, muito bem escritas e com temas interessantíssimos. A segunda, se eu não me engano, trata sobre a função da metaforização dentro da língua chinesa e como as significações, de algum modo, vão estar dadas a essas metaforizações. Isso tem uma importância para a compreensão do mundo muito maior que as pessoas imaginam. Porque compreender a linguagem, e ela sabia disso, compreender a linguagem é compreender o humano. É compreender o próprio real. Porque tudo está na linguagem. Tudo está na linguagem.
a linguagem é o espelho do nosso mundo. É um espelho do que tudo é uma nós questão somos. de diversão. Diversão. A relação com a linguagem.